Graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pessoal do grupo aí, Intercessores no Facebook, como também os irmãos e amigos que nos acompanham pelo canal Davi Pérez no YouTube. Nós estamos hoje, meus irmãos, aqui para ministrarmos a lição de número 6 da nossa EBD, que ela tem por título Uma Vida Cristã Autêntica. Essa é a EBD 6, a lição 6 do terceiro trimestre. O texto áudio está lá em Mateus 6, o verso 4, que diz assim: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então, esse texto ele nos leva a pensar sobre aquilo que Jesus queria tratar com os fariseus e com os escribas. Por quê? Porque eles eram pessoas que viviam de aparência. Eles tinham, os irmãos já conhecem o texto, onde um deles foi orar e um publicano estava orando também. E o judeu, o fariseu, dizia o seguinte: graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano e tal, e faço isso, dou esmola, entrego o dízimo. E o publicano simplesmente baixou a cabeça e disse: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. E nós vemos que eles tinham essa mania, né? Eles tinham essa audácia de pensarem ser melhor do que os outros. E gostariam que tudo que fosse feito num palco, para que todos contemplassem. Então Jesus ele deixa registrado: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então a nossa introdução, resumo, diz o seguinte: neste ponto Jesus fala sobre justiça, algo que devemos como cristãos sempre exercer, porém sem publicidades, pois a recompensa do que está sendo feito de forma alguma virá dos homens, porém de Deus que tudo vê, inclusive o coração. Então, meus irmãos, o primeiro ponto da lição, a introdução, já quer nos dizer o seguinte: que não adianta, por exemplo, três coisas que a lição vai tocar hoje: esmolas, oração e jejum. Não adianta. E outra coisa, o sentido de esmola que nós temos hoje para a gente é aquela questão de nós pegarmos centavos daquilo que nós temos e darmos ao mendigo. Para nós, seres humanos, esmola significa isso. Mas no decorrer da lição nós vamos entender que esmola é além disso. Ou resumindo, tem nada a ver com isso. Tá? Nós aqui colocamos a nomenclatura de que esmola seria isso. E nós vamos ver que a esmola que Jesus fala não é isso. Tá? A esmola que Jesus fala é algo bem além. Então fala sobre esmolas, oração e jejum. Pessoas no nosso tempo hoje querem dar esmolas, e quando vão dar, por exemplo, uma nota de R$2 de esmola ao mendigo, eles querem que todos vejam que eles estão dando R$2, porque algumas pessoas deram centavos. Quando estão orando, querem que a oração seja aquela mais bonita, com a maior oratória, enfim. E quando estão jejuando, eles querem que as pessoas vejam que eles estão abatidos. E a Bíblia diz que nada disso resolve. A Bíblia diz que tem de ser feito em secreto. Quando você for dar uma ajuda a alguém, tem de ser feito em secreto. Quando você for orar, tem de ser feito em secreto. Existem as orações públicas, claro. Mas a maior parte delas, a maior parte das que nós fazemos é em secreto. Em que os homens não tenham conhecimento daquilo que está sendo pedido ou daquilo que está sendo agradecido. Então nós temos de entender que Jesus ele veio para quebrar alguns dogmas do que aquele povo tinha e do que nós temos ainda. Então nós vamos ver no decorrer da lição o que ela vai nos explicar com mais clareza, tá? Primeiro ponto da lição é uma vida cristã autêntica. Primeiro ponto diz assim: o propósito de Deus é que tenhamos uma vida cristã autêntica. Autêntica, que significa verdadeira, oficial, sem, vamos dizer assim, ludibriações, sem duplicidade, né? Sem, como a gente chama, sem ser algo dúbio, uma vida aqui e outra vida ali, não.
uma vida autêntica, sem manobra, sem camuflagens e sem exibição para impressionar as demais pessoas. Quem deve ver nossas ações e atitudes é Deus. Então, não adianta, meu irmão, não adianta a gente tentar ludibriar Deus. Não adianta, não vamos conseguir. Não adianta a gente tentar viver uma vida de aparência diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, inclusive, Ele vê o nosso coração. Por mais bonito que seja a atitude que estamos tomando, por mais, vamos dizer assim, digno de louvor aquilo que nós estamos fazendo. Mas se o nosso coração não estiver voltado para aquilo, a Bíblia diz que para Deus nada serve. É algo aparente, é um teatro, é uma encenação. Então, para Deus não adianta ludibriar Deus, não adianta tentar ludibriar Deus, porque a gente não consegue. Eu consigo ludibriar o meu irmão, eu consigo mentir para o meu irmão, eu consigo aparentar, na verdade, uma vida que eu não tenho para o meu irmão. Agora, para Deus, de forma alguma a gente consegue, de forma alguma. O segundo ponto, precisamos da ação do Espírito Santo para que alcancemos as metas para termos uma vida cristã autêntica. Também precisamos deixar claro isso aqui para os irmãos. Não temos a mínima condição de termos uma vida cristã autêntica sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Não temos. Porque a Bíblia diz que nós, seres humanos, nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos gerados em pecado. A Bíblia diz que nós temos dentro de nós duas forças. Paulo, ele disse isso claramente. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Dentro de nós existem duas forças. Existe Deus, claro, o Espírito Santo dele. E não vou dizer dentro de nós, mas a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes ela quer voltar à tona. E é um erro muito grande quando a gente diz assim, o velho homem morreu. O velho homem, ele não morre. O velho homem, ele está sendo, vamos dizer assim, contido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o velho homem ele tivesse morrido, de forma nenhuma a gente voltaria a fazer as mesmas coisas que fazíamos lá no passado, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Não precisaria o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando, morando dentro de nós, para nos orientar, para nos admoestar, para nos encorajar, para nos repreender, para dizer assim, está errado. Se o velho homem tivesse morrido, se o velho homem tivesse sido extinto, nós não teríamos a necessidade de termos o Espírito Santo dentro de nós. Porque um novo homem surgiu, mas um novo homem ele surge para quê? Para a glória de Deus. E surge para a glória de Deus com o auxílio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo se afastar de você, para você ver o que é que vai acontecer. Deixa o Espírito Santo sair de você para você ver o que é que vai acontecer. Deixa 24 horas. O Espírito Santo não anda com o Espírito Santo, não. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não esteja próximo de Deus durante 24 horas. Para você ver o que é que o homem, o natural, consegue fazer. Então nós temos de entender isso para termos uma vida cristã autêntica. Então precisamos da ação do Espírito Santo para que alcancemos as metas para termos uma vida cristã autêntica. 3. Uma vida cristã autêntica é comprovada por atos, palavras e atitudes. Sem este tripé de evidências, não poderemos ter uma vida diante de Deus. A vida cristã autêntica ela é baseada em 3 pontos, no caso um tripé. Atos, palavras e atitudes. Não adianta simplesmente eu falar algo bonito ou algo que, vamos dizer assim, venha de Deus, se eu não vivo aquela realidade. Não adianta eu falar das grandezas de Deus se eu não tenho atitude. Não adianta. Uma coisa anda em conjunto com a outra. Eu posso ter a atitude de um servo de Deus, mas as minhas palavras não condizem com aquela atitude, então não está valendo. Temos de ter atos, palavras e atitudes diante de Deus para que tenhamos uma vida cristã autêntica. Quando fazemos alguma coisa para sermos vistos pelos homens, no caso esmolas, Jesus diz que já recebemos nossa recompensa. Devemos entender que as coisas
deverão ser realizadas em oculto para os homens, e para Deus ele mesmo se encarrega de ver, pois para Deus não existe nada encoberto. Então o que é que o autor está querendo dizer aqui? As coisas têm de ser ocultas para os homens. Porque se você fizer alguma coisa visível para os homens, claro que vai existir algumas coisas que vão ser visíveis, não tem como esconder. Mas o que você puder fazer em oculto para os homens é melhor. Por quê? Porque quando os homens começam a ver aquilo que você ou eu estamos fazendo, as pessoas começam a querer endeusar a sua atitude. Começam a querer colocar você ou eu no lugar de Deus. Aí é onde o problema começa. Porque lá em Isaías capítulo 14 diz que o diabo, Lúcifer, ele habitava no céu. Mas no coração dele, ele disse: subirei aos céus. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém se compara a Deus. Nem Lúcifer, nem os anjos, nem humanos. Ninguém. E a Bíblia diz que a glória de Deus ele não dá a ninguém. Ou grande ou pequeno, ou rico ou pobre. Ele não dá a glória dele a ninguém. Então, meu irmão, nós temos de entender que as coisas têm de ser vistas por Deus, somente por Ele. Homens podem ver, mas a recompensa vem de Deus. Então nós temos de ter essa consciência. E no texto que eu falei sobre Lúcifer, eu gostaria de deixar claro para os irmãos o seguinte, que não há problema nenhum em subir ao céu. Explico, para depois os irmãos não dizerem que Davi Pérez está falando heresia. Não existe problema nenhum em um homem ser bem-sucedido. Não existe problema nenhum em um homem ser rico. Não existe problema nenhum em um homem ser reconhecido pelas pessoas. Não existe problema. O problema é querer ser semelhante a Deus. O diabo ele não caiu devido a ele dizer que queria subir ao céu. Ele não caiu em termos de dizer que queria ser reconhecido. Ele caiu quando disse: serei semelhante ao Altíssimo. Ninguém é semelhante a Deus. Ninguém é igual a Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, aparência. Mas não temos o poder, a honra, a glória, o domínio. Não temos. Então nós temos de entender isso. O problema é querer ser igual a Deus. Aí, meu irmãozinho, a queda é feia. Aí o tropeço é enorme. A gente não pode pensar dessa forma. Tá? O segundo ponto, dar esmolas. Tá? Isso aqui eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Está lá em Mateus 6,2. O primeiro ponto do resumo diz assim. Em relação às esmolas, Jesus disse que não devemos nos exibir quando isto for feito. Jesus já diz isso. Tá? Não se exiba quando você der esmolas. Ela tem que ser feita para que Deus veja, não para que homens vejam. Agora eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso aqui. No nosso contexto dar esmolas, se um mendigo pedir dinheiro ou um prato de comida, nós damos o que nos resta, ou alguns centavos que não precisamos. Porém, na ótica de Jesus, dar esmola significa ajudar a quem precisa, ou acompanhar uma necessidade. Em nossos dias, significa ação social. Então a gente muitas vezes pensa que o ato de você dar um dinheiro a um mendigo, o ato de você dar um prato de comida àquela pessoa que tem fome, isso é uma esmola, não. A esmola que Jesus está falando aqui, o sentido que ele quer falar é um acompanhamento. É como hoje o nosso serviço social que nós temos na cidade, nos estados, no país. É um acompanhamento daquilo que o indivíduo precisa pelo período que ele necessitar até quando ele necessitar. É totalmente diferente da nossa ótica. A nossa ótica é quando uma pessoa nos pede 10 centavos, nós damos 50 centavos a ela e pensamos que aquilo é uma esmola. Não, aquilo que você está dando, aquilo que você não está precisando. A esmola que Jesus fala é você acompanhar a pessoa, o camarada está necessitado, está com fome. Você dá uma cesta básica esse mês. Para o mês você chega lá, rapaz, e aí como é que está a sua situação? Rapaz, dá do mesmo jeito, dá outra. É isso que Jesus está querendo dizer, um acompanhamento social, é você entender que o outro está precisando e você ajudá-lo até o ponto dele se caminhar sozinho e não precisar mais da sua ajuda. Então, esmola, na ótica de Jesus, é isso, é um acompanhamento.
de uma necessidade. Tá? Na lei de Moisés, os dízimos, a cada 3 anos, os donos de plantações levavam os dízimos para o templo e enviavam para os levitas e repartiam com os necessitados. O problema era que os fariseus faziam isto com ostentação. Não devemos transformar nossa ajuda em um palco onde nós somos os astros vistos pelos homens. Os judeus, eles faziam isso. Os fariseus, eles faziam isso. Mas eles faziam, como diz o texto, com ostentação, mostrando o que estavam fazendo. E isso acaba com a ação. Isso acaba com a ação. Deus, ele não se agrada dessa atitude. Tá? O quarto ponto. A palavra hipócrita significa ator. Deus não quer que nada seja feito por interpretação, e sim de todo o coração. Isso é o que Deus quer. Não quer que seja feito uma encenação. Deus quer que seja feito de todo o coração. Ponto 5. Não devemos realizar um show pirotécnico quando atendemos à necessidade de alguém. Devemos sim ajudar sem esperar recompensa de homens, pois a de Deus em breve chegará. Não adianta nós queremos fazer alguma coisa para recebermos a recompensa daquela pessoa ou de outras pessoas. A recompensa sempre vai vir de Deus. Tá? Esse foi o nosso segundo ponto, dar esmolas. É muito interessante isso aqui. O terceiro ponto, oração. A oração é uma prova de relacionamento com Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Esse texto, essa questão de oração, está lá em Mateus 6, de 5 a 6. Tá? A oração é uma prova de relacionamento com Deus. Como é que você conhece uma pessoa sem você nunca ter falado com ela? Não existe uma comunicação. Não existe um diálogo. Oração é um diálogo entre você e Deus. Então tem de haver uma comunicação. Sem essa oração, sem essa comunicação, nós podemos afirmar que você nunca conheceu Deus. Porque como é que você conhece uma pessoa que você não fala com ela? Não existe. Você pode ver a pessoa, como nós podemos ver os atributos de Deus. Né? Nós podemos ver o agir de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. Mas conhecer Deus só através da oração. É onde Deus ele fala com o homem. É onde Deus ele interage com o homem. É onde Deus dialoga com o homem. É na oração. Então, a oração é um relacionamento com Deus. Como podemos conhecer alguém se não nos comunicamos com ele? Não tem como você conhecer. Não tem como você saber quem é a pessoa. Então, a oração é fundamental. Dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Pense numa área da sua vida aí que você pode dizer assim, nessa área eu não dependo de Deus. Pode ser que seja nessa área que você mais dependa dele. Em todas as áreas da nossa vida, emocional, sentimental, financeiro, saúde, trabalho, no que você imaginar, dependemos de Deus. Deus é tudo em nossa vida. Dependemos dele em tudo. Portanto, não adianta orar se não nos colocarmos na posição de submissão à sua vontade. Não adianta. Não adianta orar se nós não nos colocarmos na posição de submissão diante da sua vontade. Não é aquela questão de dizer, Deus, eu ordeno que o Senhor faça. Que ordeno, rapaz? Nós não temos a condição de ordenar nada diante de Deus. É a condição de dizer, Deus, eu preciso. Não, agora, uma coisa tem que ser feita. Nós precisamos apresentar. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Deus, eu preciso que o meu esposo se converta. Eu preciso que a minha esposa se converta. Deus, eu preciso que o meu filho pare de ser rebelde. Deus, eu preciso que consiga um emprego. Mas, Deus, que seja feito de acordo com a tua vontade. Mas devemos apresentar nossas necessidades. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é muito sério, muito sério. Devemos colocar diante de Deus as nossas orações, mas nos colocando submissos à sua vontade. Tá? O quarto ponto, o jejum, está lá em Mateus 6,
de 16 a 18. O jejum é uma prática muito comum em diversas religiões, não só no cristianismo, mas em outras religiões o jejum é uma prática comum, tá? Não só no cristianismo. Para os católicos, na Sexta-feira Santa é o dia que os fiéis devem abster-se da carne. Na Sexta-feira Santa, como os católicos chamam, é o dia em que os católicos praticam o jejum, porque eles entendem que devem abster-se, devem se afastar, não devem comer carne. Tá? Os judeus têm um dia do perdão, Yom Kippur, que se estende de um pôr do sol ao outro. Então, nesse dia do Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, eles, durante um pôr do sol ao outro, eles praticam o jejum, no caso dos judeus. Né? Os muçulmanos fazem jejum do amanhecer ao pôr do sol dos dias festivos do Ramadã. Nesse caso aqui, para uma informação para os irmãos, o Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, no qual se acredita que o profeta Maomé recebeu a revelação da parte de Alá, como os muçulmanos denominam o Deus Todo-Poderoso, dos primeiros versos do Alcorão. Tá? Então eles entendem que esse dia festivo aqui, os dias festivos do Ramadã, né, que o Ramadã na verdade é o 9º mês, né, no calendário islâmico, eles entendem que nesse período o profeta, que eles denominam por profeta Maomé, ele recebeu a revelação de Alá, como eles chamam Deus, né, Deus Todo-Poderoso, sobre os primeiros versos do Alcorão. Então eles fazem um jejum no decorrer desses dias festivos aqui do Ramadã. Tá? Jesus informa que o jejum não é algo para ser feito e todos terem dó de nós, porém algo que deve ser praticado para o fortalecimento do espírito, ou seja, é parar de alimentar o corpo, para alimentar o espírito e agradar a Deus. Então Jesus ele entende e passou para nós da seguinte forma: o jejum é um ato que você tem de fazer para mortificar a sua carne e vivificar o espírito, que é o que Deus se agrada. Tá? Então, em todas as religiões, praticamente todas, existe o jejum. Porém, em sentidos literários, vamos assim dizer. Mas o jejum vivenciado, o jejum que agrada a Deus, é aquele que é mortificado à carne. O homem entende que é um ser que necessita da misericórdia de Deus, que só está onde está porque Deus está com ele. Só está onde está porque Deus está mantendo ele, estendendo a mão sobre ele. Esse é o jejum que agrada a Deus. A nossa conclusão. Repare que tanto no dar esmolas como no jejum, Jesus termina sua exortação dizendo: e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Está lá em Mateus, no verso 4 a 18. O relacionamento nosso com Deus no exercício de uma vida cristã autêntica é uma cumplicidade de servo e Senhor. Uma cumplicidade. Deus ele sabe o que o servo vai fazer. E o servo sabe o que o Senhor poderá fazer. O servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Ele sabe o que o Senhor poderá fazer. Mas o Senhor sabe perfeitamente o que o servo deve fazer. A oração é que nos sustenta na prática de amar o próximo e ajudá-lo, como também no amar a si mesmo e ter autocontrole. Então, a oração nos ajuda a entendermos Deus, quer dizer, entendemos que nós não vamos entender nunca, mas nos ajuda a conhecer Deus, amar o nosso próximo e nos ajuda também a amar a nós mesmos e ter autocontrole. Aquele momento de explosão, de euforia, é a oração que vai nos ajudar, através do Espírito Santo, a dizer: calma, não é assim. Responda. É fácil para você dividir o que tem com quem precisa sem que ninguém saiba? Será que é fácil? A gente dividir o que a gente tem sem que ninguém precise saber disso? É fácil fazer jejum com propósitos definidos sem espalhar pelas redes sociais para todo mundo saber? Eu vi um tempo desse aí uma postagem na internet de uma pessoa debilitada. E ela postou isso no Facebook dizendo que estava jejuando. Aquele jejum era sido somente para ela emagrecer alguns quilos. Mas para Deus não serviu. Tem que ser feito em secreto. Que Deus nos ajude a caminhar com Ele
e a crescer em nossa vida cristã, para que seja autêntica e honre o seu nome. Então, essa foi a nossa lição de número 6. Domingo que vem eu estarei ministrando a lição de número 7 da nossa EBD, tá? O título da nossa lição 7, sempre eu olho aqui na revista, tá? O título da nossa lição 7 é a oração cristã e sua prática, tá? A revista que nós estamos estudando nesse trimestre é essa aqui, ó, Compromisso, Sermão do Monte. Revista muito boa, lições simples, porém profundas, para aqueles que querem ter uma vida cristã autêntica, tá? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome dele. Eu espero que os irmãos tenham me perdoado devido ao atraso aí das lições, mas nós estávamos numa situação bem complicada com relação a tempo, mas graças a Deus nós nos estabilizamos já num determinado local e estamos aqui para cumprir o propósito que Deus colocou em nosso coração, que é ministrar as lições da EBD para que os irmãos possam compartilhar, para que os irmãos possam estudar. Os slides também vão estar aí, tá? Tudo para a glória de Deus. Então que Deus nos abençoe.